Somos Livres é uma série baseada no livro de Gálatas, onde nós lembramos do que o Senhor Jesus tem e fez por nós. Ele tem feito e fez por nós, como Ele nos libertou do pecado. E hoje nós estamos na 7ª exposição e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 14. Gálatas 3, verso 6 ao verso 14. Nós já expusemos esses versos aqui, mas na verdade expusemos apenas o verso 1 a 5, e hoje nós vamos expor os outros versos aqui descritos. Gálatas capítulo 3, versículo 6 versículo 6 ao versículo 14. Se você encontrou, diga amém, só para eu saber aí, bem forte. Ok. Assentados como estamos, mas reverentes às Escrituras, eu queria que você me acompanhasse na leitura em silêncio. Diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor traga a Tua palavra a nós. Seja claro para nós. Nós, de fato, não temos condições de entendê-la, muito menos de expor Tua palavra como se convém. Mas eu dependo exclusivamente do Senhor. Que a minha mente, ó Pai amado, esteja focada no Senhor, tire todo o cansaço, toda a distração, e agora torne minha mente clara para a exposição da Tua palavra e os meus lábios apenas instrumentos do Teu Espírito Santo. E abra o coração dos meus irmãos, dos amigos aqui presentes, para que eles entendam Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus é que nós te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém. Amados, nós estamos nesta série de exposição, e como eu disse, esta é a 7ª mensagem, se eu não me engano, e nós expusemos até aqui, falando que nós somos livres, e Paulo vai argumentando que, através da cruz de Cristo, nós somos livres de algumas perspectivas, de algumas coisas, e nós falamos na primeira mensagem, que nós somos livres para nos relacionar com Deus. Paulo vai dizendo que nós agora, através do Evangelho, temos paz com Deus. Isso capítulo 1, verso 1 ao verso 5, nós expusemos dessa maneira. Da mesma forma, Paulo continua o capítulo 1 argumentando que também somos livres agora para uma nova vida. E ele então conclui todo o capítulo 1 trabalhando essa ideia de que nós somos livres agora para uma vida diferente. Se somos livres para relacionar com Deus, agora também somos livres para uma vida diferente. Não somos escravos de uma vida de pecado, mas a nossa perspectiva agora é diferente. Dessa forma, Paulo começa a trabalhar a ideia de que, sendo livres para uma nova vida, então também somos livres da necessidade de aprovação dos outros. Nós não somos mais, ou vivemos mais necessitando de que as pessoas nos aprovem, porque agora nós não somos aprovados pelo que as pessoas acham de nós, ou pelo que nós fazemos de bom, mas foi pelo que Cristo fez. Então ele começa o capítulo 2 e trabalha exatamente essa perspectiva aí, do verso 1 ao verso 11. Ao verso 10, depois Paulo
a partir do capítulo 2, versículo 11, ele começa a dizer que, na realidade, nós também somos livres da culpa do pecado. E aí nós fizemos 2 mensagens, abordando os versos, o restante do capítulo todinho, até o versículo 21, do verso 11 ao verso 21, mostrando como a culpa do pecado ela saiu, e como agora nós somos livres dessa culpa, e portanto o céu nos é garantido. E na semana retrasada, nós começamos a exposição do capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, quando nós lembramos que é exatamente essa temática do capítulo aqui, que também somos livres do nosso próprio esforço. Do nosso próprio esforço. Se somos livres da culpa do pecado, então precisamos compreender que não há mais necessidade de nos esforçarmos para sermos aceitos por Deus ou aceitos pela comunidade, pela igreja, porque não buscamos mais a perfeição. E é isso que nós, mais uma vez, trataremos aqui como segunda parte da exposição deste capítulo aqui. E abordamos algumas perspectivas, mas antes de falar do que falamos, expor o que falamos e trabalhar os novos versículos 6 a 14, eu quero relembrar você de o quanto nós, e chamar você a pensar isso, o quanto nós, como sociedade, vivemos pelo esforço próprio, o quanto nós valorizamos e reconhecemos a ideia de um esforço, e nós gostamos muito dessas perspectivas, a tal ponto de não sermos pessoas, ou de sermos pessoas que não gostam sequer de receber favores, receber ajuda de ninguém. E isso, infelizmente, passa-se também para a nossa vida com Deus. Prova disso é que, na semana retrasada, começamos e perguntamos a seguinte perspectiva, e a seguinte pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Quando nós falamos disso, nós temos pelo menos 2 grupos, e eu disse isso semana retrasada, de que nós temos 2 grupos que respondem da seguinte maneira. Um deles respondem sim e não, ao mesmo tempo, sim e não. Não é 2 grupos aqui, é um grupo apenas. É porque esse grupo tem apenas uma perspectiva. Eles acreditam que são salvos, ou que eles têm certeza da sua salvação, ou não, porque eles fizeram ou não fizeram coisas corretas, atos bons, e portanto eles são merecedores ou não. Dessa forma, esse grupo confia plenamente em si mesmo para a salvação. Daí muitos cristãos sequer confiam e têm convicção da certeza da salvação, e aí esse grupo que crê dessa forma também acredita na perda da salvação. É óbvio que se eles acreditam que Jesus apenas deu uma oportunidade, mas quem me garante a salvação sou eu, é muito óbvio que eu vou perdê-la. E aí a gente fica nesse perde e ganha a salvação. Porque no final das contas, Jesus não é aquele que me dá a vida eterna, é aquele que me possibilita. Mas quem me dá a vida eterna no final sou eu mesmo. Então esse grupo ele não tem certeza e portanto alguns chegam a dizer o seguinte: quem diz que tem certeza é muito orgulhoso, é porque a perspectiva é exatamente a dos esforços pessoais. Ele fica muito indignado de alguém achar que é tão bom para poder ser salvo. Percebe que ambos, tanto quem diz sim quanto quem diz não, nessa perspectiva estão confiando em si mesmos. Em contrapartida, nós temos um grupo que diz sim, eu creio plenamente que eu tenho convicção. Mas a diferença é que a confiança não baseia-se nele mesmo, mas a confiança é baseada no que Cristo fez. É como se agora eu transferisse ou aderisse, melhor dizendo, tudo aquilo que Jesus fez passa a ser como se eu tivesse feito. Ele é o meu representante. Não o Adão antigo cheio de pecado, mas agora Jesus. Portanto, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que há dois sistemas, 2 formas de salvação. Você pode ser salvo de 2 formas. Uma delas é cumprindo perfeitamente a lei. Perfeitamente. Como Mateus 5 vai dizer, isso deve acontecer de forma que você seja perfeito como Deus é perfeito. Essa é uma forma de você ser salvo. Ser perfeito como Deus é perfeito, cumprindo absolutamente e perfeitamente a lei. E uma vez que você escolhe essa perspectiva, você tem que ser perfeito até o final. Nunca você pode escorregar. Esse é um sistema. Se você quer viver pelo esforço próprio, deve cumprir perfeitamente a lei. Então você pode ser salvo dessa forma.
Em contrapartida, existe um outro sistema, que é o sistema da graça em Cristo, que não deposita a confiança de salvação no cumprimento da lei, daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas no fato de crer que Jesus nos substituiu. Esses são os dois sistemas de salvação. Esses são os dois sistemas. E nós vamos perceber que o primeiro deles, o cumprimento da lei, é impossível. Mas tem gente escolhendo isso aí. E eu quero chamar você a como Paulo está combatendo esses princípios. Você já sabe muito bem que Paulo, quando escreve essa carta, ele escreve a um grupo de igrejas da Galácia. Essas igrejas eram igrejas que ele havia fundado na sua primeira viagem missionária. Portanto, Gálatas é escrito depois, obviamente, né, da sua primeira viagem missionária. E Gálatas é uma região, a Galácia é uma região da Ásia Menor, na parte inferior, né? Se não me engano, na parte sul aí, da Ásia Menor. Então, um conjunto de 4 igrejas que Paulo havia formado. E Paulo escreve esta carta porque ele havia formado essas igrejas aí, esse conjunto de igrejas que você está visualizando aí. Mas o que está acontecendo aí? Um grupo de pessoas estava passando, desfazendo tudo que Paulo estava pregando. Tudo que Paulo estava pregando, eles estavam fazendo. Então, Paulo se vê na necessidade de sentar e agora escrever esta carta. Paulo, ele resolve colocar o seu coração para aquela igreja, ou para aquelas igrejas que ele havia formado. Então, lembre-se, para que você compreenda e relembre o que está acontecendo aí. As pessoas, ou judeus que haviam se convertido ao cristianismo, estavam indo nas igrejas dizendo que Paulo não era apóstolo e, portanto, não deveria ser considerado como tal. E dessa forma, haviam dúvidas com relação ao apostolado de Paulo, e por isso ele escreve a carta para defender seu apostolado. Capítulo 1 e capítulo 2, Paulo faz isso e faz muito bem. Capítulo 1, Paulo começa dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, de homem algum, mas da parte de Jesus Cristo. Ele está dizendo: eu sou apóstolo e não foi homem que me formou, foi o próprio Jesus. Ele faz isso para combater essas dúvidas aí. Haviam também esses judaizantes que estavam trazendo conceitos errados sobre justificação. Que é justificação? É o fato de você ser declarado apto para entrar no céu. Você tem condições absolutas de entrar no céu. É como se você fosse capaz de quitar sua dívida com Deus. E aí eles estavam com conceitos equivocados, de tal forma que eles estavam ensinando a salvação por aquilo que se fazia, pela prática da lei. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala de conceitos errados da lei, nós não estamos dizendo que a lei é ruim. Nós estamos dizendo que viver na prática da lei, é essa a expressão, essa a ideia. E tentar ganhar o céu por ser bom, esse é o problema. E é isso que eles estavam dizendo. Então eles estavam argumentando com Paulo algumas coisas. E Paulo então escreve para combater tudo isso. Paulo escreve para lembrar esses irmãos de que ele é chamado por Deus e não por homem nenhum. Ele, na realidade, chama aquela igreja a entender que aquilo que estava sendo dito para eles era falso. E Paulo então relembra os irmãos o conceito da graça. Ele relembra a ideia de que o evangelho ele tem que ser exclusivo. Contrário do que esses judeus estavam dizendo, que Jesus é muito importante, nós também queremos em Jesus. Mas além disso, vocês também precisam fazer outra coisa, como circuncidar-se. Para você que não sabe o que é circuncisão, é tipo uma operação de fimose. Então a ideia e isso era um mandamento que Deus havia dado, né, para que o povo servisse para que isso servisse como marca de que o povo fazia parte do povo dele, era um povo separado. Mas além disso, também Deus havia dado outras coisas. E os judeus estavam dizendo, não basta crer em Jesus, tem que guardar essas outras coisas, como por exemplo, vocês precisam tomar cuidado com aquilo que se come. Comida sufocada, você não pode comer carne de porco e coisas nesse sentido aí. Ou também vocês precisam guardar os sábados. Então perceba que o conceito dos judaizantes eram que eles, na verdade, além de crer no evangelho, tinham que ser circuncidado, não comer comida impura e guardar os dias. E Paulo apaga tudo isso e vai dizendo, não, isso não fazemos para ser salvo. Não há mais necessidade disso, porque isso foi apenas sinal do que Cristo faria. Então não há mais necessidade de coisas assim. Por isso Paulo chega no capítulo 3, depois de repreender Pedro, que estava junto com alguns gentios, e depois ele começou a
afastar-se dos gentios porque ele ficou com medo do que o pessoal de Jerusalém ia pensar sobre ele. Então ele abandona isso, abandona os irmãos, e Paulo briga com ele dizendo que nós somos salvos exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Paulo chega no capítulo 3 e começa a argumentar que nós, então, não somos mais salvos pelo nosso próprio esforço. E ele argumenta, então, que nós somos livres do nosso próprio esforço. E aí nós falamos isso na semana passada, na semana retrasada. Somos livres do nosso próprio esforço porque, ou dessa forma, sendo livres do esforço próprio, não somos mais fascinados pela perfeição. Nós não cremos que é fazendo as coisas que se ganha salvação, mas é crendo em Jesus Cristo. Por isso, nós dependemos especificamente da lei, entendemos que é pela fé que somos selados com o Espírito Santo e cremos perfeitamente que somos aperfeiçoados no Espírito Santo. Não somos aperfeiçoados na nossa vida. Se você quer saber toda a perspectiva e o conteúdo dessa mensagem, você pode ir lá acessar o site depois da Igreja Presbiteriana e ver o conceito aí que nós trabalhamos em tudo isso daí. Tá bom? Coisas importantes. Mas agora Paulo, depois de argumentar que, uma vez que somos livres do esforço próprio, nós não somos mais fascinados por essa ideia de buscar uma perfeição, porque não é mais a perfeição que nos salva, ele continua a sua argumentação agora, a partir do versículo 6. E ele vai dizer, em segundo lugar, que tendo em vista que somos livres do esforço próprio, então nós não nos gloriamos mais na prática perfeita da lei. Versículo 6 ao versículo 14. Lembre o seguinte, para que você entenda a argumentação que Paulo vai trabalhando aqui. Quando Paulo está escrevendo, ele está escrevendo para combater um conceito de judeus, gente lá de Israel, que era descendente por natureza, por sangue de Abraão. Deus havia dado uma promessa para Abraão, que dele se faria uma grande nação para abençoar todos os povos. E na cabecinha oca do judeu, só o fato de serem eles descendentes de Abraão, já davam a eles o direito do céu. E mais do que isso, era portanto necessário também que eles vivessem a lei. E eles estavam argumentando, Abraão é o nosso pai. É o nosso pai. E o próprio Abraão cumpriu a lei. O próprio Abraão cumpriu a lei. E é isso que Paulo vai quebrar. Ele vai quebrar o conceito de que, e ele vai usar o Antigo Testamento para isso, o conceito de que Abraão foi salvo pela lei. Abraão não foi salvo pela lei. Por isso, quando nós entendemos que não é o esforço próprio, mas é o sangue do Cordeiro que nos lava, nós agora somos libertos da glória de sermos pessoas muito boas, e então nos gloriamos de sermos pessoas que fazem as coisas, que leem a Bíblia todo dia, que oram todo dia, e não há glória mais nisso. Por isso nós começamos a ter algumas atitudes. Nós entendemos, o negócio aqui está fora do prumo. Deixa eu passar os 3 aqui. Nós entendemos que nós não somos salvos pelas nossas próprias ações, porque foi pela fé que nos tornamos filhos de Deus. Versículo 6 ao versículo 9, olha aí. Versículo 6 diz assim, olha, considerem o exemplo de Abraão, ele creu e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as obras de Abraão, as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Homem de fé. Nós precisamos compreender o que as Escrituras estão nos dizendo aqui. Quando o judeu entende que Abraão foi salvo porque ele cumpriu alguma coisa, Paulo quebra o conceito e diz, não, vocês estão se orgulhando de serem descendentes de Abraão? Pois então, Abraão não foi salvo pelo que ele fez. Abraão foi salvo porque creu. Olha o capítulo 3, verso 6, considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou como justiça. A ideia é mais ou menos o seguinte, Paulo está argumentando no verso 6 que Deus, e verso 7 ele também diz isso, Deus anunciou o evangelho a Abraão, quando Deus disse, Abraão, de você sairá um homem que vai abençoar todas as nações, e ele fará de você uma grande descendência. Abraão creu em Jesus.
Abraão não foi salvo porque era muito bom, porque ele tinha fé muito boa. Não, Abraão foi salvo especificamente porque creu em Cristo. E é isso que Paulo está argumentando. E isso foi colocado para a justiça. Isso foi lhe imputado, colocado para a justiça. Ou seja, o que é que tornou Abraão apto para entrar no céu? Foi porque ele era muito bom e aí ele deu Isaac lá para ser sacrificado, ou pelo menos ele acreditava que Deus ia fazer alguma coisa? Não! Abraão foi salvo porque acreditou em Jesus. Abraão foi salvo, e é isso que Paulo está falando, ele sabendo que o evangelho chegaria a nós. Deus sabendo, anunciou o evangelho a Abraão, de forma que Abraão creu. E foi por crer que Abraão foi salvo. E quando Abraão, ele crê nessa perspectiva, e Deus faz essa promessa de que através da linhagem de Abraão viria o descendente, todo mundo que cresce em Jesus Cristo passaria a ser descendente, parte da promessa, ele então entende o evangelho. Essa argumentação, meus queridos, ela é repetida em Romanos. Romanos, Paulo está argumentando da seguinte maneira, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, Paulo está argumentando que, na realidade, o povo de Deus não é um povo que nasceu em Israel, mas é o povo que crê no Senhor Jesus. Olha lá, Romanos capítulo 9. Volta aí um pouquinho sem desmarcar o seu texto aí, para você entender. O que está acontecendo aqui em Romanos? Os gentios, quem era gentil? Era o povo que não fazia parte do povo de Israel. Todo mundo que não faz parte é gentil, como eu e você. A não ser que você seja judeu, né? Mas se você não é, você é gentil. Eles estavam com crise, porque tinha um monte de judeu lá em Roma, e eles não estavam crendo em Jesus Cristo. Então eles escrevem para perguntar a Paulo se a palavra de Deus falhou. Então quer dizer que acabou a palavra de Deus? Não é, cadê? A Bíblia diz, as Escrituras diz que Deus tem um povo dele, o povo eleito, o Israel. O Israel não está crendo. Então, Paulo escreve da seguinte maneira: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. Ele está referindo-se aos israelitas, aos judeus. O povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. O que ele está argumentando aqui? Ele está dizendo assim, olha, tudo saiu do povo de Israel. Os 10 mandamentos saíram de onde? Povo de Israel. Os profetas saíram de onde? Povo de Israel. A promessa de salvação saiu de onde? De Israel. O Messias saiu de onde? De Israel. Ele está dizendo que tudo saiu deles. Tudo saiu deles. Mas olha a argumentação dele. Deles são os patriarcas e a partir deles traça-se a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Agora presta atenção ao que ele vai argumentar. Ele está dizendo, de fato, tudo isso partiu de Israel. Mas agora olha aí. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então ele está dizendo, nem todos os que nasceram lá são de fato descendentes de Israel. Aí ele vai dizer, não por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Ao contrário, ele vai agora lembrar o que Deus disse, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são consideradas descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. Não, no devido tempo virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram um pai, nosso pai Isaac. E aí ele começa dizendo, verso 11, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer outra coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais moço. Olha o que está acontecendo aqui. Paulo está argumentando. Quem é que é incorporado na promessa? Quem é que de fato pode ser salvo e pode entrar no céu? É quem nasce lá em Israel? Não. Na realidade, os que podem ser salvos são os que creem em Jesus Cristo. E é isso que Paulo argumenta tanto em Romanos quanto em Gálatas.
Abraão creu em Jesus, e todos, portanto, que creem em Jesus Cristo são Israel de Deus, descendentes de Abraão. E essa é a argumentação de Paulo. Portanto, através de Cristo Jesus, é nele que nos tornamos filhos da promessa, filhos de Deus, herdeiros do céu, não o contrário, não pelas nossas ações, porque somos bons, porque fomos para Israel e guardamos a lei, não é nada disso. Simplesmente porque cremos em Jesus Cristo, é pela fé. E aí por isso que ele vai começar dizendo, foi pela fé que Abraão creu. E foi isso que foi lhe imputado como justiça. Ou seja, o mérito da salvação de Abraão não é o que ele fez, mas no que ele creu. E ele creu em Jesus Cristo. Essa é a ideia. E aí uma vez que Abraão, homem de fé, por isso Abraão é chamado de pai da fé. Não é porque o cara tem fé para muitos. Não, é porque ele foi o primeiro a crer na promessa. Por isso é chamado de pai da fé. Porque a partir dele, a linhagem de Cristo se estabelece. Na verdade, a partir de Adão, né? Mas ali é onde Deus reúne especificamente um povo. O povo da promessa. Essa é a ideia e essa é a argumentação que Paulo vai trabalhando aqui. Deus anunciou o evangelho a Abraão. E Abraão creu. E a partir do momento que todo mundo crê no mesmo evangelho, se torna a descendência de Abraão. Por que Paulo está argumentando isso daqui? Porque Paulo está argumentando para pessoas que não são de Israel, que não são judeus. Então ele está dizendo, não fiquem desesperados querendo praticar as coisas que os judeus praticam, porque não é isso que garante a vocês o céu, mas é vocês creem em Jesus Cristo. Porque o próprio Abraão não foi salvo pela lei, mas foi salvo especificamente porque creu em Jesus Cristo. Essa é a argumentação. Por isso nós não nos gloriamos de cumprir a lei perfeitamente. Porque pela fé é que nos tornamos filhos de Deus. Lembra o que diz João capítulo 1, verso 12? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em Jesus Cristo. Não é quem cumpre muito bem. Mas aí a segunda coisa que Paulo argumenta, de que não há mais necessidade de nos gloriarmos, de cumprir a lei perfeitamente, de sermos pessoas hábeis em tudo que nós fazemos, não precisamos mais dessa perspectiva, porque na verdade, se isso acontecer, eu vou perceber que a prática da obra, a prática da lei, na verdade, ela não é bênção para mim, mas ela é maldição e, portanto, ela me condena. Não há do que se gloriar, porque a busca ou a prática da lei, na verdade, se torna para mim um grande problema. Lembra que eu disse no início que existem duas formas de sermos salvos. Uma é vivendo a lei perfeitamente, como Deus é perfeito. Outra é pela graça. Se você tem vivido tentando comprar o céu com as suas ações, olha o problema que Paulo vai dizer que você vai encontrar. Verso 10, olha para a sua Bíblia aí. O que ele fala? Versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei, deixa só para você ver o contraste aqui. Paulo acabou de argumentar que é pela fé é que nos tornamos parte dos filhos de Deus. Aí ele fala, em contrapartida, os que se apoiam na lei. Percebe as duas coisas aqui? Ou você se apoia na lei, ou se apoia em Cristo. Então ele diz, já os que se apoiam na prática da lei, preste atenção, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Caso essa seja a sua opção, você vai se deparar com um problemão. A realidade de que a lei nos obriga a guardá-la por completo. Por completo. Paulo começa a argumentar aqui dos versos 10 aos versos 14, ele começa a usar alguns textos do Antigo Testamento para combater. Paulo pega a arma dos judeus e vira contra eles mesmos. Então ele está argumentando, vocês querem viver pela prática da lei? Porque vocês guardam os dias, não usam o batom, não cortam o cabelo, faz isso, fala em línguas, é isso que evidencia? Então deixa eu dizer um negócio para vocês, se é o fato de vocês serem bons o suficiente, porque vocês vão à igreja, fazem campanha, jejuam toda semana, se é isso, se vocês estão escolhendo viver e apoiando-se na prática dessas coisas, deixa eu falar uma coisa para você, então vocês precisam entender que a própria lei, diz que todo mundo precisa guardá-la perfeitamente. Perfeitamente. Paulo está citando aqui Deuteronômio capítulo 27, verso 26. A partir do versículo 25,
versículo 15 de Deuteronômio, o que está acontecendo ali? Deus chamou Moisés no Monte Ebal e deu um processo de lei para ele. E a partir do versículo 15 ele vai dizer o que o povo não poderia fazer. Ele vai dizer, maldito todo aquele que fizer isso, maldito todo aquele que fizer aquilo, maldito todo aquele que casar com a sogra, maldito... Eu estou inventando não, está no texto lá. Maldito todo aquele que casar com a irmã, maldito... E aí ele vai dizendo essas coisas. Aí ele chega no final e diz assim, olha, maldito, verso 26. Deixa eu ler o texto todo para você aqui. Maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo imundo. Maldito quem desonrar o seu pai e sua mãe. E aí o povo tinha que dizer amém. Todo o povo dizia amém. Maldito quem mudar o marco da divisa da propriedade do seu próximo. Deixa eu dizer um negócio. Você quer viver pela lei? Se você um dia comprar um lote e botar um pouquinho para lá o marco, ele está dizendo você é maldito. Roubou uma terrinha do irmão? Maldito. Tá? Ele vai continuar dizendo o seguinte. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Você acha que fez gracinha, a pessoa está cega lá, pede ajuda, você faz outra coisa. Ele diz, maldito. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Se alguém for na sua casa e te pedir ajuda e você não ajudar, você é maldito. Maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a cama do seu pai. Maldito quem tiver relações sexuais com algum animal. Maldito quem se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe. Maldito quem se deitar com a sua sogra. Maldito quem matar secretamente seu próximo. Maldito quem aceitar pagamento para matar um inocente. E aí então ele diz, maldito também quem não puser em prática as palavras dessa lei. Percebe como é que Paulo vai argumentando aqui? Paulo está dizendo, vocês estão achando que vocês conseguem? Pois é, Paulo está dizendo que você se torna amaldiçoado quando você não cumpre perfeitamente aquilo tudo. Deixa eu dizer, o que Paulo está dizendo é, uma vez que você está apoiando-se, afirmando nas suas leis, na prática da sua lei, porque você lê a Bíblia, ora, e é um bom crente ou uma boa pessoa, Paulo está dizendo, então você precisa ser perfeito. Caso você erre em algum só ponto, por menor que seja, você será considerado maldito. E, portanto, em um pontozinho sequer, se você tropeçar, você será culpado da lei por inteiro. Vai lá para Tiago capítulo 2, verso 8 a 11. Não desmarca Gálatas, não. Tiago capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Para você entender como é que esse argumento aqui é um argumento das Escrituras. Tiago capítulo 2, versículo 8 a 11 diz assim, ó. Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Que ótimo, vocês estarão muito bem. Mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto apenas, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que diz não adulterarás, também não diz não matarás. Se não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei como todo. Deixa eu tentar ilustrar para você aqui. Se você quer viver a lei, as Escrituras estão dizendo que você deve vivê-la perfeitamente, completamente. Quebrar apenas um pedacinho da lei se torna amaldiçoado diante de Deus. Você vai se tornar amaldiçoado diante de Deus. Você vai receber a ira de Deus. Um só ponto. A Bíblia diz que se eu olhar para uma mulher na rua, eu já adulterei com ela. Olhar com intenção impura. Se eu chamar alguma pessoa de idiota, eu matei a pessoa. Percebe? Que é impossível tentar viver. Agora, sabe o que acarreta a quebra da lei? Se você puder, vai para Mateus 25, versículo 41. Não desmarca Gálatas não, tá? Ponto aí é o Gálatas. Mateus 25, verso 41. Olha a consequência da maldição. O que é essa maldição que Paulo está argumentando aqui? Que todo que não cumprir a lei perfeitamente será maldito, tendo em vista que ele apropriou-se de ser cumpridor da lei perfeita. O texto diz assim, em Mateus 25, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a maldição. Se você quebrar apenas uma
vez a lei, uma vez, você já tem como herança o inferno. Você tem duas opções. Ou vive pela lei, achando que é suas obras, seus méritos que te salvam, ou você corre para a graça de Cristo. E eu te aconselho a fazer isso, porque a Bíblia diz que você já nasceu em pecado. Você já nasceu transgressor da lei. Não há mais oportunidade em você mesmo pelas suas ações. Por isso, fica evidente o versículo 11. Uma vez que Paulo argumenta dessa forma, ele diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Está vendo como é que Paulo argumenta aqui? Uma vez que a própria lei diz que se ela for quebrada em um pontozinho sequer, está tudo perdido. Então Paulo dizendo, diante de Deus, é evidente que ninguém pode ser justificado porque pratica a lei perfeita. Porque não há possibilidade de cumprir a lei perfeitamente. Pode ser que até diante dos homens nós nos enganemos, nós sejamos considerados muito bons, pois os homens não sondam o coração, mas sondam o nosso exterior e aquilo que nós fazemos. Eles podem até considerar, ou ser considerados, e considerar você pessoas íntegras, verdadeiras, honestas, dedicadas à família, pessoas que não traem o cônjuge. Às vezes, diante dos homens, até merecemos a reputação de sermos pessoas de bom caráter, pessoas de bem, mas diante de Deus ninguém poderá ser justificado. Estava conversando agora com uma irmã, uma ovelha que eu tinha, e aí o marido dela tem problemas sérios com álcool. E ele bebe muito, vive bêbado. E aí eu estava conversando com ela, e ela estava dizendo assim: pastor, meu marido é um cara honesto. Esse dia um irmão estava perto dele lá e uma mulher deu em cima dele. Ele disse assim: eu nunca traio a minha esposa. Eu não traio. Estava bêbado lá, mas não traía, né? Porque é um cara bom, né? Ele disse: não. Isso não demonstra que ele tem um bom caráter. Nada do que nós fizermos é suficientemente bom. Por isso aqui Paulo cita Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ele diz, percebe como não há possibilidade de nós sermos justificados pela prática da lei diante de Deus? Não tem jeito. Não tem condição. Pelo contrário, o justo viverá pela fé. Aqui Paulo cita Abacuque 2, verso 4. O que está acontecendo ali? Quando o Senhor traz isso ao profeta, Israel estava sendo subjugado pela Babilônia. E aí então Abacuque vai lá bravo com Deus, porque Deus, que negócio é esse? O povo está sofrendo. E aí então Deus diz assim: Abacuque, o povo está sofrendo por causa do pecado dele. Por causa do pecado dele. Eles estão sendo escravizados assim. Porque eles erraram contra mim. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Você precisa confiar que um dia, Abacuque, a Babilônia também irá receber a minha justiça. Só que essa justiça, ela não é baseada em si, em você, no exército, mas em mim mesmo. Isso não vai acontecer pela força de Israel. Creia nisso, creia nessa promessa. Então o profeta deveria confiar nisso. Mesmo que tudo parecesse que não ia dar certo, mesmo que a coisa parecesse que ia complicar. E por que o profeta deveria aguardar com esperança e confiança que Deus libertaria? Porque o justo viverá pela fé. Olha o que está acontecendo. A nação não deveria confiar em seus exércitos, mas completamente em Deus. E viver mediante essa certeza de que Deus é quem resgata seu povo e não o povo que se resgata a si mesmo. O justo vive pela promessa. O justo vive pela palavra de Deus, não pelo esforço próprio. A nação seria como foi libertada. Perceba que tudo isso aqui está apontando para Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. A nação não é libertada porque ela é boa, ela é forte, mas ela é libertada por causa da palavra de Deus, por causa do seu amor. É essa a prerrogativa que Paulo está argumentando usando Abacuque capítulo 2, verso 4. Ninguém é capaz de libertar-se a si mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que essa prerrogativa está em todo o coração humano? Todo filme que você assistir, todo filme, terá queda e redenção nele. Todo filme. Vocês nunca assistiram aqueles filmes que sempre tem aquele negócio de a promessa de alguém que vem libertar? Se você vai assistir
os filmes cristãos como As Crônicas de Nárnia, coisas assim, isso é muito claro. Mas qualquer filme, pensa num filme filme mais doido que você pensar, vai ter lá alguém que liberta alguém. Tem ou não tem? Tem um povo que está lá na miséria, que o trem está complicado, mas não tem condição, de repente tem um super-herói que vem e faz o quê? Liberta o povo. O que a Marvel tem feito? Pregado o evangelho. O povo é que não entende. Sempre tem um super-herói que liberta o povo que está escravizado por um problema. Um povo que não dá conta. Quando o povo não dá conta, o que acontece? Levanta-se um super-herói e faz o quê? Resgata o povo. O que é isso? Isso é o evangelho cravado no coração da humanidade. As escrituras nos dizem, Romanos, que Deus cravou no coração das pessoas. O problema é que elas nem sabem que quando elas emitem essas mensagens, elas estão dizendo que é Deus quem liberta-nos. Essa é uma cosmovisão cristã, onde nós enxergamos o evangelho sendo colocado e a gente percebe o Deus criando e conduzindo sua história, assim como ele coloca a Babilônia e diz ao povo, vocês não conseguem sair. Aí ele vai lá e levanta o povo, ele está dizendo que é ele quem resgata, não é mérito nosso, não há condição nossa, pelo contrário, não havia nada do que pudéssemos fazer. É isso que Paulo está argumentando aqui. É evidente que ninguém consegue salvar-se a si mesmo, mas nós somos libertos pela fé. Somos libertos porque cremos no super-herói. Somos libertos porque cremos que alguém veio a nós. No super-homem. Cremos no super-homem que nos liberta. É essa perspectiva aqui, por isso Paulo vai concluir seu argumento no versículo 12. Esse argumento aqui. Então, no verso 12, ele diz assim, vocês estão entendendo isso? A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Paulo conclui dizendo, se você quer viver pela prática perfeita da lei, você está enrolado, então você precisa fazer isso de forma perfeita. Ou você se apega à fé, ou você se apega à sua prática de condição. Paulo está citando outro texto do Antigo Testamento, Levítico, capítulo 18, verso 5, que diz assim, 4 e 5. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que as praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então ele está dizendo, o homem que começar a cumprir a lei, tem que viver especificamente pela lei. Cumprindo perfeitamente. Paulo argumenta. Paulo está dizendo que se você escolher o sistema da prática perfeita da lei, você será julgado com o rigor que ela exige. Deus é justo e vai aplicar a justiça. Não há espaço para misericórdia e piedade na lei. Aí você fala, mas aí não, pastor, uai. Você acha que se você começar uma faculdade, não for na faculdade, não cumprir os pré-requisitos da faculdade, é justo que a faculdade lhe dê o diploma de formado? Também não é justo que Deus lhe dê o céu, uma vez que você começa a viver a prática da lei como mérito para o céu. Por isso, eu quero que você volte lá para Tiago capítulo 2, quando Tiago, a partir do versículo 12, lembra que Tiago está argumentando, vocês, se quebrar uma coisinha só da lei, são culpados de tudo. E olha que o Tiago termina agora, então, qual é a sugestão que o Tiago dá no versículo 12? Tiago diz assim, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Vou repetir, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Tiago está argumentando uma série de questões e ele está dizendo, não dá para cumprir a lei de forma perfeita, vocês não vão dar conta. Então, vivam como se vocês no último dia fossem julgados, não porque vocês cumpriram a lei perfeitamente, mas por causa da lei de Cristo. Essa é a argumentação aqui, porque vocês foram libertos em Cristo. Porque o verso 13 diz assim, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então ele está dizendo, se você vai viver pela lei, não tem misericórdia para você. E você vai chegar diante de Deus e vai ter um carimbão lá de culpado. E aí a frase que você ouvirá é, aparta-se de mim, maldito.
Porque você não cumpriu perfeitamente o que foi exigido de você, e você escolheu viver assim. Você escolheu seus próprios méritos, e portanto você será julgado como tal, como exige a lei. Essa é a argumentação de Paulo. Mas em último lugar, não somos gloriados, por isso não dá para nos gloriar em nada por aquilo que fazemos. Porque pela fé que nós tornamos filhos de Deus. Segundo, que a lei condena, não nos traz salvação, mas ela traz condenação. Porque ela mostra quem Deus é e mostra quem nós somos. Então não há absolutamente nenhuma condição de fazer o que Deus quer de fato. E aí a outra coisa que acontece conosco é que nós entendemos que então somos redimidos pela fé em Cristo. Não somos redimidos porque somos bons. Essa é a argumentação de Paulo. Paulo está dizendo para os judeus lá, para os gentios, irmãos, param com isso. Nem o próprio Abraão foi salvo porque era bom, mas ele foi salvo porque creu em Jesus Cristo. E aí ele conclui, verso 13, olha o que ele diz aí. Verso 13 ele fala, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Que coisa magnífica. Ele está dizendo, não fomos redimidos, porque nós cumprimos a lei. Ele está dando outra opção. Ao invés de tentar viver a lei e ser punido por ela, e automaticamente amaldiçoado por ela, porque eu não vou conseguir cumpri-la, então eu vou ser amaldiçoado, eu preciso me aderir à graça de Cristo, porque foi Ele que recebeu o descumprimento da lei no meu lugar. Agora somos lembrados de algo esperançoso. Se não há habilidade minha e sua de cumprir a lei perfeitamente, de forma que cumpramos a vontade de Cristo, aprendemos que Jesus é que nos resgata desse descumprimento. Somos de cara lembrados que Cristo nos redimiu da maldição que a lei colocava sobre os seus transgressores. A palavra redimir aqui é a ideia de comprar, resgatar alguém com algum preço. Qual foi o preço estabelecido aqui para o resgate, conforme o texto nos diz aqui? O texto vai dizer para nós que ele fez maldição em nosso lugar. Porque, olha o texto aí, diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mais uma vez, Paulo cita o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 21. Eu queria que você fosse para lá, não desmarca Gálatas. A gente passeia um pouco na Bíblia porque é a argumentação que Paulo está usando aqui. Sem desmarcar Gálatas, Deuteronômio capítulo 21, versículo 22 e 23. Você vai entender por que é que Jesus foi para uma cruz. Presta atenção. Se um homem culpado de um crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo dele no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo de maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Você vai entender algumas coisas interessantes aqui agora. Havia duas formas de matar alguém quando quebrasse a lei: apedrejamento ou crucificação, madeiro. Duas formas. Geralmente o judeu preferia o apedrejamento, como fez com Estevão. E lembre que foi morto porque ele quebrou a lei. Estevão foi considerado amaldiçoado. Mas sabe o que é interessante? Só era amaldiçoado com a pena de morte aqueles que descumprissem a lei. E foi exatamente isso que Jesus recebeu. Jesus não descumpriu a lei. Pelo contrário, cumpriu-a perfeitamente. Mas sabe o que ele faz? Aquilo que a lei previa para os descumpridores, ele recebe. E ele recebe a pior delas. Jesus então é levado para a cruz, pendurado no madeiro. E os judeus deixaram Jesus posar lá? A lei não permitia. Por que eles tiraram Jesus da cruz? Sabe por quê? Porque ali eles consideravam Jesus como maldito. Por isso eles tiram Jesus e o enterram no mesmo dia. Lembra Isaías quando diz que ele foi afligido e nós o reputávamos como ferido de Deus, amaldiçoado de Deus?
Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele recebeu a maldição em nosso lugar. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Ele foi considerado maldito em nosso lugar. A pessoa pendurada na cruz, ela era amaldiçoada pelo próprio Deus. Foi por isso que diante daquele momento, ele olha para o céu e ele diz: Pai, por que me desamparaste? Porque naquele momento, a maldição do pecado estava caindo nele. Porque aquele que vai para a cruz é amaldiçoado não por uma nação, mas é amaldiçoado pelo próprio Deus. E naquele momento o próprio Jesus recebe a maldição em nosso lugar. É por isso que somos salvos nele, porque ele recebeu a maldição em meu lugar e em seu lugar. E tudo isso aconteceu. Verso 14. Para que nós pudéssemos sermos resgatados dessa maldição, para que assim então pudéssemos nos tornar participantes da promessa feita a quem? A Abraão. E então recebêssemos o Espírito da promessa, que adentra a nossa vida por causa da fé. Dessa forma, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros deles e descendentes de Abraão e herdeiros do céu. Não porque fomos ou fizemos nada, mas absolutamente porque fomos redimidos em Cristo. Então eu diria para você que existem apenas duas opções para entrar no céu. Uma delas é cumprir a lei perfeitamente e se gloriar disso. A outra parte é confiar na graça de Cristo, que ele recebeu a maldição do seu descumprimento. Ele recebeu a maldição do seu pecado. É ele que recebeu tudo isso. Ou nós confiamos plenamente no Senhor, ou nós confiamos em nós mesmos. E se confiamos no Senhor, nos gloriamos nele. Se confiamos nas nossas obras, nos gloriamos nas obras. Aí Paulo repete a ideia em Efésios capítulo 2, verso 8. Mas lembrem-se, vocês foram salvos pela graça. Isso não é dom de vocês, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, não há glória em praticar a lei perfeitamente. Eu vou passar um videozinho aqui para encerrarmos essa parte. É um vídeo que vocês já viram umas 30 vezes aqui. Mas sempre tem gente nova que não viu, então eu vou passar. Porque ilustra muito bem a ideia de que não há glória naquilo que se pratica, mas no final, quando você se deparar com Jesus, com Deus como juiz, quem assumirá o seu lugar é Jesus Cristo, porque foi Ele quem pagou. Presta atenção então nesse videozinho aí. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira, um pouco de roubo, tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto. Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Desculpe, eu não sabia que ele estava com você.
Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Vou fazer a piadinha de novo, tá? Chama no próximo aí, ó. Quem quiser ir, pode ir. Entendem a ideia? No final, se você crê em Jesus, é Ele quem sobe na balança. É os méritos dele que pesa, não os seus. Eu quero convidar você a entender algumas coisas. Não glorie-se, portanto, em você ser o cara aí que vive a lei perfeitamente, vai à igreja, lê a Bíblia, então você está salvo por isso. Agora, não se veja como uma pessoa de bem a ponto de ser digna do céu. Seus pecados são muito piores do que você imagina. Muito piores. Muito piores. Perceba que sua fragilidade e incapacidade de viver plenamente como Deus quer. Você tem que entender que não há condições sua nisso. Ao descumprir a lei de Deus, volte-se para Ele em atitude de arrependimento imediatamente. Finalmente, corra para Cristo. Somente nele haverá a condição de você ser considerado digno do céu. Diante disso, eu lhe faço duas perguntas. Há apenas dois modos de entrar no céu. Sendo perfeito como Deus é perfeito e, portanto, cumpridor da lei, perfeitamente. 2, correndo para Jesus Cristo, crendo que Jesus pagou o preço por você. E aí você deixa de confiar em você. E você tem certeza da sua salvação quando você confia nele, porque não é pelo que você faz, mas é pelo que ele faz. E aí você nunca mais perde isso. Nunca mais. Nunca mais. As Escrituras nos diz que é o Espírito de Deus quem nos garante que nós vamos chegar até o final. Não é nossas ações. Eu queria orar com você mais uma vez, pedindo que Deus aplique esta mensagem ao seu coração e lhe dê consciência plena de que não há esforço próprio seu que lhe dê o céu como garantia, mas é o fato de Cristo ter morrido no seu lugar. Então não há do que se gloriar por cumprir ou não cumprir a lei de Deus. Vamos orar? Se você puder ficar de pé, só para descansar suas pernas aí, por favor, se coloque de pé. Mais uma vez, Deus, nós te agradecemos porque Tu és gracioso, te louvamos. Obrigado pela oportunidade de servi-lo aqui. Não somos, ó Pai, capazes de cumprir a lei perfeitamente. Portanto, não há do que nos gloriarmos quando fazemos algo que te agrada. A Tua palavra diz que quando fazemos o que devemos, somos como servos inúteis, porque só fazemos o que é nosso dever. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós, compadece de nós, leva-nos para a Tua presença, enche-nos com Teu Espírito Santo. Aqueles que estão ouvindo Tua palavra, e assim, ó Pai, Tua palavra faz sentido aos seus corações, que eles se rendam aos Teus pés, que eles corram para o Senhor Jesus, que eles Te amem de verdade, e que eles sejam discípulos do Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre eles. Se há alguém nessa noite, meu Deus amado, que está entendendo e entendeu Tua palavra, e quer nesse momento correr para o Senhor Jesus, que o Senhor o fortifique e o anime nessa noite, para que ele o receba como o único e suficiente Salvador de sua vida, para que ele passe a confiar no Senhor. Traga-o para perto de Ti. Nós Te louvamos e Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Podemos assentar, meus queridos.